Bom dia, gente, tudo bem? Professora Rasmi Coralina, né? Vamos começar mais uma aula de gramática. Então, vejamos. Na última aula, né, a gente terminou tipos de predicado e iniciou a predicação verbal, certo? Então, nós vamos para a parte de exercício. Então, só para relembrar, né, a predicação verbal é a relação que o verbo vai ter dentro da oração, com os elementos da oração, certo? Então, a relação que ele tem com o sujeito, se a oração tem sujeito, a relação que ele vai ter com o elemento de predicado, né, com os objetos, ou se não, também, tá? E aí nós vimos os verbos intransitivos, né? Os verbos transitivos, que se dividem em três, né? Diretos, indiretos, diretos e indiretos. Então, a gente viu que o transitivo direto é um verbo que não exige preposição. E aí eu passei para vocês, né, também o EPC ali, que sempre relembrando, toda vez que eu coloco observação, EPC, né, essas coisas assim, fora os exemplos e a nomenclatura, isso quer dizer que eu estou falando sobre como cai no concurso, né? Então vamos lá. Transitivo indireto, né, é o que exige complemento com preposição. Também coloquei para vocês vários exemplos. E o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? O transitivo direto e indireto ao mesmo tempo significa que ele vai ter dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, tá? Esses complementos a gente vai tentar falar na próxima aula agora de 10 horas. Também coloquei os exemplos. E o verbo de ligação, né, que são os verbos de estado, que a gente conhece também como verbos de cópula, que eles geralmente têm a função de ligar o sujeito ao predicativo, tá? Porém, chamando a atenção que na última aula a gente viu que a gente não tem como ficar classificando estritamente o verbo, né? A gente não tem como restringir o uso do verbo. Então, esse verbo sempre vai ser de ligação? Depende. Esse verbo vai ser sempre transitivo? Depende. Depende de como ele se comporta dentro da oração. Então, eu não posso dizer que é algo fixo, né? E aí botei exemplos para vocês também, como a gente usa, né? Tudo bonitinho. E aí a gente chegou nos exercícios, né? Na última aula a gente já tinha começado com essa leva aqui, né? A ideia desse exercício inicial aqui de fixação é a gente identificar, certo? A predicação dos verbos, tá? Então, aí, por exemplo, na letra A, a gente tem o leão obedece a seus instintos, os metais são úteis, as crianças gritavam, chamei um médico, né? Então, a gente tem esses verbos. Então, eu quero saber qual é a predicação verbal, ou seja, a gente tem que fazer a perguntinha para o verbo e ver como é que ele está se comportando dentro, né, da oração que está aqui como exemplo, tá? Então, vamos dar uma olhada? O leão obedece a seus instintos. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, aqui ele tem valor de transitivo e indireto, né? Então, a seus instintos é o objeto indireto, né? A preposição a aqui, tá? Os metais são úteis, certo? Então, em os metais são úteis, a gente tem ali o sujeito os metais, né? São, que é o nosso verbo, e que a gente aprende que ele se comporta como verbo de ligação, mas para ter certeza a gente tem que ver o elemento que vem depois, né? Então aí você tem a palavra úteis, né? Úteis vem de útil, que geralmente é usado como adjetivo, certo? É uma característica, e aqui está dando característica para os metais, que é o sujeito. Então, sim, funciona como verbo de ligação, esse verbo são, tá? Então, vamos lá. Continuando. As crianças gritavam, né? Então, vamos lá. Não tem mais nenhum complemento e quem grita, grita. Sim? Você não tem nenhum complemento aí do lado.
Então, aí está funcionando como verbo intransitivo. Chamei um médico. Quem chama, chama alguém. Né? Então, chamei um médico, nós temos verbos transitivos direto. Oi, Luciane, bom dia, meu amor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Estou corrigindo os exercícios da última aula para a gente poder entrar na matéria nova, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Próxima leva, né? Daremos o prêmio ao vencedor. O porteiro ficou pálido. A moça não resistiu ao beijo do rapaz. Com certeza eles gostam de música. As crianças encontraram presentes. O dourado se alimenta de outros peixes. Luiz deseja felicidade a Adélia, né? Então aqui a gente tem vários verbos destacados. Então, para saber a predicação do verbo, gente, eu vou deixar assim mais abertinho, porque a tela tá piscando muito. Não sei o que é isso. Vou deixar mais assim, né? Então aqui nós temos verbos que se comportam de forma diferente. Então, é aquilo que eu estava falando, né, uns 5 minutinhos atrás. A gente sempre tem que ter muita atenção, porque a gente não pode dizer que o verbo tal sempre vai ser transitivo, direto. O verbo tal sempre vai ser de ligação. Não, a gente vai depender de como ele está se comportando dentro da frase. Então, vamos lá. Daremos o prêmio ao vencedor. Aqui, quem dá algo a alguém. E você tem os dois complementos. O prêmio, que é o objeto direto, e ao vencedor, que é o indireto. Então, dar é verbo transitivo direto e indireto, que a gente também chama de verbo de ligação. O porteiro ficou pálido, né? Então, aí a gente tem o porteiro, que é sujeito, ficou, que pode se comportar como verbo de ligação, mas a gente precisa ver o elemento depois, se ele é uma característica do sujeito, né? Então, vamos lá. Pálido é uma característica do porteiro. Então, quer dizer que ficou ali, funciona como um verbo de ligação, tá? A moça não resistiu ao beijo do rapaz, né? Em A Moça Não Resistiu ao Beijo do Rapaz, quem resiste, resiste. Quem não resiste, não resiste a algo ou a alguém, né? Então, aqui, verbo transitivo indireto. Com certeza eles gostam de música. Quem gosta, gosta de algo, né? As crianças encontraram os presentes. Quem encontra, encontra algo. Então, verbo transitivo direto. O dourado se alimenta de outros peixes, né? Aqui a gente tem que ter atenção porque tem um pronome na frente do verbo, né? Aí é um caso de próclise, então quer dizer que esse verbo não é alimentar, é alimentar-se. Então, quem se alimenta de algo, né? Então, verbo transitivo indireto. Luiz deseja felicidade a Adélia. Quem deseja, deseja algo a alguém. Então, felicidade é objeto direto e a Adélia, objeto indireto. Você anda um pouco fatigado, né? E aí, andar naquele sentido de rasminha anda cansada, certo? Então, aqui está funcionando como um verbo de ligação, que está ligando a característica, né, que é um pouco fatigado, um pouco cansado, ao sujeito. Então, vamos lá. Beleza? Aí a gente já tinha feito esses, né, Luciana? Agora a gente vai começar a partir desses, certo? Oi? A gente já tinha feito esses que eu falei até agora. Agora a gente vai partir do número 2, sim? Então, Tá. vamos lá? Analise o contexto e classifique os verbos destacados em intransitivo ou transitivo direto. Então, a gente tem aí abrir a caixa com cuidado, o egoísmo cerra o coração, o paraquedas não abriu, o eco repercutiu ao longe. Então, vejamos, né, como é que tá. Número 1 aí. Abrir a caixa com cuidado. Por que ele é verbo transitivo direto, né? Porque quem abre, abre algo, né? O que está sendo aberto aí nessa frase? A caixa com a caixa.
Muito bem, isso aí. O egoísmo cerra o coração do homem, né? Então aí quem cerra algo, né? Isso aí, no sentido de fechar, né? Então, Sim. o coração. O paraquedas não abriu. Aqui, esse abriu, né? É verbo intransitivo, não tem um complemento, né? Quem abre, abre aqui no caso. Quem não abre, não abre. O paraquedas é o quê? O que não abriu? O paraquedas. O paraquedas é o quê? Sujeito, né? Jeito, sim. O eco repercutiu ao longe. Repercute, repercute, certo? É intransitivo. Esse ao longe aqui é um adjunto adverbial. Vamos Ah, lá. tá. Vamos tentar fazer essa aí, Luciane. Faça a correspondência segundo a análise dos verbos destacados. Então, número 1 a gente vai colocar para intransitivo, número 2 para transitivo direto, número 3 para indireto, 4 para direto e indireto e 5 para desligação. Então, vou abrir aqui para ver se ele para de piscar muito e a gente conversa. Para de piscar, amém. Então, vamos lá. As orquídeas gostam de ambientes úmidos e quentes. O verbo gostar é de que tipo? Eu acho as orquídeas gostam de ambiente úmido e quente. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Muito Então bem, seria o 2, transitivo direto, né? muito bem, muito bem. Transitivo indireto, isso aí. As crianças de olhos sonhadores brincavam nas calçadas. E aqui as crianças de olho chamando brincar. Eu acho que é transitivo indireto. Quem brinca. Não, calma aí. Quem brinca, brinca, não tem. Pode se tirar nos calçados, porque as crianças dos olhos sonhador brincavam. Então não é necessário o comprimento, né? Isso, porque nas calçadas, isso mesmo, porque você analisou muito bem. Então, só para você já, a primeira parte mais difícil já fez. Agora, o que a gente vai tentar colocar na sua cabeça? A outra informação que a gente tem que trabalhar. Positivos, eles vêm, às vezes, com adjuntos adverbiais. Na calçada, não é um adjunto adverbial de lugar, o lugar onde está? Sim. Então, quando vem com adjunto adverbial de algum. Geralmente é verbo intransitivo, tá? Geralmente é intransitivo. Vamos lá, então. Próxima. Eu acho que essa O é a des... ligação, né? Muito bom. Próxima. Criança, programações, deve. A ser transitivo direto ou indireto. Mas eu acho que é direto. Ou só de ligação. Tô em dúvida entre. A ser eu não fiquei em dúvida por causa do Então deve. Não vamos sei lá. se. Vamos ler a frase. A televisão deve às crianças programações mais ricas e educativas, né? Sim, Então vamos lá. A televisão é o sujeito, sim. certo? A Uhum. televisão é o sujeito. Aí, deve ao verbo. As crianças, né, tem ali um acraseado, isso quer dizer que eu tenho uma preposição ali vindo do verbo, mais o as de crianças, né, que é substantivo. Então, já tem uma preposição, já sei que é um objeto indireto. E programações mais ricas e educativas. Crianças e programações mais ricas e educativas não está ligado ao verbo dever?
No sentido de que você me deve alguma coisa? Tá conseguindo perceber? Ou não? A televisão deve às crianças, promoção. Eu acho que deve sim. O que que ela deve? Ela deve, a televisão deve, Deve, deve às crianças uma deve algo a programação. alguém, não é isso? Sim, Muito bem, então vamos lá. Aqui dever é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? Por quê? Ó, vamos lá. Deve algo, algo que é o objeto direto é o quê? Programações mais ricas e educativas, certo? As crianças quer dizer objeto indireto, deve algo a alguém. Então aqui, ó, eu tenho a aqui no as crianças eu tenho a preposição que se junta com as de as crianças, por isso que tem crase, ah, tá. sim? Então é número 4. E a última, no centro da praça, um fabuloso baobá atraiu nossa atenção. Quem atrai algo de alguém, né? Então, vamos ver? Para alguém. Vamos lá ver se a gente acertou tudo. As orquídeas gostam de ambientes úmidos e quentes, né? Verbo transitivo indireto. A letra B você também acertou, verbo intransitivo. A letra C também, verbo de ligação. A letra D, verbo transitivo direto e indireto. E a atraiu, você veio com a ideia também. Quem atrai algo ou alguém, certo? Então é Sim. verbo transitivo direto. Muito bem, Luciane. Vamos lá. Próxima. No período, Ivone andava depressa, parecia preocupada e não respondia às minhas perguntas. Os verbos são pela ordem, ou seja, né? O primeiro verbo é transitivo direto, é intransitivo ou de ligação, entendeu? Tem que ser na ordem. Então vamos lá. Ivone andava depressa. Eu acho que é, transitivo direto, né? É transitivo direto? Por quê? Não, calma aí. Período bom andava depressa. Não, calma aí. Tá, fala, não, respira, analisa devagar, Não, não é transitivo direto, não. Eu acho que é. né? Eu acho que é de ligação, né? Tá ligando Ivone. O que ela fazia. Lembra do Rasmin anda cansada, Rasmin. Ah, não, Rasmin anda preocupada e Rasmin anda rápido. Que a gente aprendeu na última aula. Então é transitivo indireto. Então vamos lá, vamos analisar? Ivone andava depressa. Andar é verbo de ação, não é? Nesse sentido aí. Sim, Depressa é um advérbio. É o modo como sim. ela andava. Então, o advérbio ele só pode modificar e intensificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, quer dizer que depressa está intensificando o verbo andar, né? Uhum. Nesse sentido aqui, andar é intransitivo, porque quem anda, anda. Lembra da dica que eu dei agora na última questão? Sempre que eu tiver uma função adverbial aqui, geralmente eu terei um verbo intransitivo. Sim? Uhum. Então é intransitivo. Então vamos lá. Parecia preocupada. É como se tivesse escrito aqui. Ivone parecia preocupada. Qual seria? Transitivo. Calma aí. Ligação não é. Então o quê? Transitivo direto e indireto. Por que não é de ligação? Porque aparecer não é um verbo? Parecer é o verbo, vai. Sim. Continua analisando. Fala para mim como você pensou.
Parecia tá identificando que. Calma aí, professora. Parecia preocupada. Ela preocupada tá. Aquele negócio que ela falou, tá identificando parecia, né? Preocupada. Aí esse não parecia. Preocupada não é um adjetivo? Sim. Joana está preocupada. Minha mãe é muito preocupada. É um adjetivo, não é um advérbio. O adjetivo, ele só pode modificar um substantivo. E qual é o substantivo que ele está ligado? Ivone. Aqui, o que acontece? Aqui a gente tem três ações, tá? E aí, o que está acontecendo? Todos os verbos estão ligados a Ivone. Só que para não ficar repetindo, Ivone andava depressa, ponto. Ivone parecia preocupada, ponto. Ivone não respondia as minhas perguntas, ponto. O que ele fez aqui, ó? Colocou uma vírgula para não precisar ficar repetindo Ivone. Mas estão ligadas a Ivone. Então, quando eu digo Ivone parecia preocupada, então vamos lá, o verbo é parecer. Parecer, a gente tem lá na regra gramatical, que é um verbo de ligação. Porém, a gente tem que ver o comportamento dele dentro da oração. O que um verbo de ligação faz? O verbo de ligação, ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito, uma característica que eu vou dar ao sujeito. Então, vamos lá. Parecia, né? Tá? Do lado você tem preocupada. Preocupada é um adjetivo. É um adjetivo da Ivone, que é sujeito? Sim. Sim. Então, é um verbo de ligação. Tá. Entendeu? Então, vamos lá. E não respondia às minhas perguntas. E não responde a algo, né? Às Sim. minhas perguntas. Então, letra B, tá? Vamos lá. Número 5 aí. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado acima está na frase. Então, vamos lá. Vamos achar os verbos direitinhos, né? Os verbos de cada frase. Tá comigo? Vamos começar, que essa daqui é mais difícil. Uhum. E aí, o que ele quer? Ele quer o mesmo tipo de complemento. Para saber o mesmo tipo de complemento, eu tenho que saber qual é a transitividade do verbo consome, né? Então, quem consome, consome algo, certo? Uhum. Né? Consome algo, de consumir mesmo. Então, ele é verbo transitivo direto. O que eu tenho que procurar nas outras frases? Onde eu tenho também verbo transitivo direto. Então, vamos lá, letra A tá assim. O mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno, né? Sofrer é o verbo. Quem sofre, sofre. Então, é intransitivo. B. E outros adjacentes na Bacia de Santos vêm em ótima hora, né? Verbo vem. Quem vem, vem em algum momento, nesse sentido, né? Então, é verbo transitivo indireto. Outra oportunidade reside em investimentos maciços em capacidade de refino, né? Quem reside, reside em algum lugar, né? Mora, está em algum lugar. Também, verbo transitivo indireto. Letra D. Mas esta é uma tendência que se vem espalhando como fogo em palha, né? É um verbo de ligação. Sim. E a última, para gerar produtos de alto valor ambiental. Né? Quem gera, gera algo. Alguém. Isso mesmo. Então, produtos de alto valor ambiental é um objeto direto. Então, nosso gabarito é a letra E. Tá? Próximo. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional de Aula? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase. Então, vamos lá. O verbo acompanhar, né? Quem acompanha, acompanha algo ou alguém. Então, ele é verbo transitivo direto. Então, eu tenho que procurar ele. Então, vamos ver. Letra A. Ninguém apostava no seu êxito imediato. Quem aposta, aposta em algo, né? Então, é verbo transitivo indireto. Com que ele não contava em experiências anteriores do uso do álcool. Quem conta, conta
com, Calma aí, que sentido. com Com quem? algo, né? Sim. Isso aí, muito bem. Sabe de seus altos e baixos. Quem sabe, sabe de algo, Algo. né? Então, até agora a gente tem o quê? Verbos transitivos indiretos. Provocaram a queda das vendas desses veículos. Quem provoca, provoca. Algo, alguém. Então, é o nosso gabarito, né? Verbo transitivo direto. Direto. E o último, que se tornaram residuais. Tornar-se aí no sentido de se transformar, né? Então, verbo de ligação. Residuais é a característica do que eles se tornaram. Então, gabarito letra D. 7. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei em seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são pares. Na frase acima, os verbos destacados são, vamos lá, respectivamente, tá? Então, vamos ver. Repetir. Quem repete, repete Algo, algo, alguém. né? Algo. Algo. Então, isso, não tem como repetir alguém só se for no sentido de você repetir de ano, né? Na escola. Mas tá assim, né? Dependendo da ideia, tá assim. Então, quem repete, repete algo, né? Ou repete alguém. Então, ele é verbo transitivo direto, né? Pela terceira vez, pensei no seminário. Quem pensa Pense em algo. em algo ou em alguém. Então, ele é transitivo indireto, Direto. né? E passou. Aí, nesse caso, é em perigo que passou. Quem passa, passa. Ele é intransitivo, certo? Então, Trabalha gabarito A. muito bem. Funciona isso aí. Aí depois aí quando eu botar o material, né, para vocês estudarem, o gabarito sempre comentado. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Vamos lá. Comprei um terreno e construí a casa. Quem compra, compra algo. Já é o nosso gabarito, parece, né? Vamos analisar os outros. B. Os guerreiros dormem agora. Quem dorme, dorme. Então ele é intransitivo. O cego não vê. Quem não vê, não vê. Intransitivo de novo. E João parece zangado. Então seria A, comprar o terreno e construir a casa. Mas João parece zangado, como é que funciona esse verbo? Verbo de ligação, né? Zangado é um adjetivo da característica do jeito. Isso aí, muito bem. Vamos lá, próximo. Jogadores e dirigentes incitam a violência com declarações impensadas. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que grifado acima é, então vamos lá, o verbo incitar, né? Quem incita, incita algo. Então ele é verbo transitivo direto, tá? Então tem que encaixar isso lá na A, na B, na C, na D e na E. Então vamos ver. Como se todas as suas atitudes fossem ilícitas. Fossem é verbo de ligação. Sim. Porque ilícita é uma característica das atitudes, né? Que as mortes que ocorrem no futebol. O que ocorre, ocorre. Ou seja, o que acontece, acontece. É verbo intransitivo. Que não contribui para a superação do problema, né? Quem contribui, contribui para algo, né? Então é indireto, transitivo indireto. Não apenas para torcer por suas cores, né? Quem torce, torce por algo, por alguém. Então ele é verbo transitivo indireto, certo? Uhum. E o último, enquanto os demais exercem alguns dos seus direitos de cidadania, né? Então, quem exerce, exerce algo. Então, alguns dos seus direitos de cidadania é objeto direto. Nosso gabarito letra é. 10, acho que é a última já. Mas nem todos entendem seu real significado, né? O verbo exige o mesmo complemento. Então, vamos lá. Qual é a transitividade do verbo entender? Quem entende, entende. Algo. Ou alguém, né? Uhum. Então, vamos lá.
A pesquisa tratava da valorização de sentimentos até então vistos como negativos no ambiente de trabalho. Quem trata de algo, certo? Sim. Ou de alguém. Então, verbo transitivo indireto. A manifestação de emoções positivas geralmente bem aceita em qualquer ambiente. O aí pode ser verbo de ligação, mas vamos ver. Geralmente bem aceita em qualquer ambiente é algum tipo de menção característica que eu estou dando à manifestação de emoções positivas. Então, verbo de ligação. Aludem. Estudos recentes aludem à importância das emoções, né? Sejam elas positivas ou negativas. Aludir, quem alude a algo. Aludir é no sentido de fazer referência, tá? Tá. Então, a importância das emoções, objeto indireto. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Letra D. Se torna propício à manifestação, né? Se torna, tornar-se, pode ser um verbo de ligação. E aí vamos ver. Propício à manifestação das próprias emoções é uma característica que eu estou dando a um local de trabalho. Então, verbo de ligação. E o último, pesquisas revelaram a existência de preconceitos enraizados. Quem revela algo, certo? Muito bem. Então, nosso gabarito. É objeto Foi? direto? Isso mesmo. Foi? Então, acabamos com esse. Vou dar esses 10 minutinhos aí para tomar um café, né? Aquelas coisas básicas no banheiro. E aí a gente volta.